Estamos aqui para estudar mais ou menos a palavra de Deus. Estamos estudando sobre a lei de Deus. Antes de entrarmos no assunto de hoje nós vamos falar do aspecto profético em relação à lei de Deus. E um tema bastante importante, nós vamos ver a lei de Deus aparecendo no centro do conflito entre Cristo e Satanás. E este conflito é revelado no centro do livro do Apocalipse. Antes de entrar nesse tema tão importante, tão impressionante, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a orar para que Deus nos dirija, para que seu Santo Espírito nos conduza pelo caminho da verdade. Senhor Deus, nosso Pai de amor, queremos te agradecer pela tua bondade e tua misericórdia e queremos pedir, Senhor, que agora mais uma vez o Senhor nos abençoe nesse breve estudo da tua palavra. Amém? E também àqueles que estão ou que estarão assistindo este vídeo. Que o Senhor possa nos mostrar, nos revelar a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos começar vendo um verso do livro de Daniel, capítulo 7, 25. Neste capítulo, Daniel fala de uma sequência de poderes que dominariam o mundo. São poderes contrários ao governo divino. E Daniel fala de uma sequência de impérios, de 4 impérios. Depois Daniel fala de um poder político religioso. Ele tem uma característica diferente dos outros. E este poder faria coisas terríveis contra o povo de Deus. Vamos ler Daniel capítulo 7, verso 25. Estou pegando a minha Bíblia aqui. Você pode pegar a sua também, ou no smartphone, ou apenas prestar atenção na leitura. Mas eu sempre recomendo que as pessoas leiam a Bíblia, leiam sua própria Bíblia, porque além de se familiarizarem com os textos, começarem a aprender onde estão os textos, né, vocês acabam fazendo como os bereanos. São pessoas lá do Novo Testamento a quem Paulo elogiou porque elas ouviam o sermão, a exposição da palavra de Deus ali, e depois elas iam ver por si mesmas na palavra de Deus se aquilo tudo era assim, né? Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Daniel já profetizou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que haveria então este poder político religioso que iria perseguir o povo de Deus, que ia fazer coisas terríveis, e uma delas seria mudar as leis. Seria um poder que faria alteração nas leis. Que leis? Nas leis humanas? Não, essas estão sujeitas mesmo aos homens, né? Daniel está falando de um poder aqui que contende com o poder divino. Então seria um poder que tentaria usurpar a autoridade divina, alterando as leis que Deus colocou na sua palavra, especialmente ali no Decálogo, que é a lei máxima da aliança de Deus com o seu povo. Notem que coisa impressionante este poder faria. O apóstolo Paulo fala também desse poder lá em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, agora mais lá no finalzinho da Bíblia, Paulo, de forma profética, né? Paulo também foi profeta. E lá, então, nesta carta de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala desse mesmo poder. O relato é um pouco mais extenso aqui, mas nós vamos ler alguns poucos versos. Então, Paulo diz assim, começando pelo verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Paulo está advertindo a igreja aqui, de que não se precipitasse em achar que o retorno de Cristo era para os seus dias. Eles tinham, né, essa expectativa.
E Paulo vai dizer aqui no verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então Paulo fala que haveria então, primeiro, um período de apostasia na igreja, que daria vazão à entrada do que ele chama de homem do pecado, né? Um homem que representa um poder que atuaria dentro da própria igreja de Deus, desviando-a dos desígnios de Deus, né? E este homem se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a gente vê ao longo da história depois o surgimento, né, dessa apostasia no cristianismo, a desviou dos seus propósitos, veio o poder papal, veio um período em que dentro da própria igreja se instaurou perseguições, foram feitas mudanças na lei de Deus. E eu o encorajo, neste momento, a fazer esse estudo comparativo. Pegue a lei de Deus, lá do Decálogo, em Êxodo capítulo 20, e compare com aquilo que você aprendeu da lei de Deus. E veja quais mandamentos batem. E se há mandamentos que foram alterados. E você pode descobrir, você pode ter algumas surpresas bastante ruins. É importante você fazer essa comparação. E eu queria, então agora, eu disse que nós iríamos adentrar no livro do Apocalipse, né? Nós começamos então vendo lá o Daniel. Daniel escreveu um dos livros que serve de base para o livro de Apocalipse. Tem muita coisa que aparece também no livro de Apocalipse. Nós vimos Paulo falando deste mesmo poder. E agora nós vamos, então, ao centro do livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Apocalipse 11, verso 19. Último livro da Bíblia, capítulo 11, verso 19. Antes de ler o texto, eu queria só explicar uma coisa para você. A estrutura literária que aparece no livro do Apocalipse é chamada de quiasmo. É uma estrutura bastante interessante que aparece em muitos livros da Bíblia, em porções da Bíblia, não só em livros completos, mas em capítulos. Às vezes tem quiasmos dentro de quiasmos. É uma estrutura literária bastante interessante. Por que quiasmo? Por causa da letra qui em grego, seria o X, porque nós encontramos nesses livros uma espécie de referência cruzada. Então, os autores, começando da parte externa, iam colocando o foco no assunto até chegar no meio. Imaginemos a seguinte estrutura, né? A, B, C, C', B' e A'. Então, as extremidades combinam entre si. Então, eu tenho um tema na letra A, que vai combinar com a linha, B com B' e C com C' se encontrando no centro. E o assunto principal geralmente é colocado no centro. E o livro de Apocalipse está dessa forma. E o centro do Apocalipse começa aqui no capítulo 11, verso 19, e percorre o capítulo 12, porque aqui nós temos uma espécie de visão geral do conflito. Aqui, inclusive no capítulo 12, fala de uma mulher, que representa a igreja, e de um dragão que persegue a igreja. Aí fala que essa mulher estava grávida com tormentos para dar à luz um filho, queria reger todas as nações com vara de ferro. Claramente uma referência a Jesus, o Messias. Depois esse filho é arrebatado, o dragão tenta impedir que ele assuma suas prerrogativas divinas depois de passar aqui a sua missão na terra, passar pela cruz. Jesus sobe, como diz Paulo, para ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E aí o inimigo trava uma guerra, um conflito. No capítulo 7 diz que há uma guerra. Há uma guerra. E é neste centro do conflito
Qual é a base? Qual é a razão deste conflito? Leamos o capítulo 11, então, agora, o verso 19. Assim, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedras. No livro de Apocalipse, nós temos 7 seções, que formam conjuntos de 7. São 7, nós chamamos de 7 septenários. E cada um deles é aberto por uma visão do santuário. Então, no capítulo 1, Jesus é visto diante do candelabro. E aí, nós vemos depois, Jesus, no capítulo 8, por exemplo, está ali junto ao altar de incenso. E aqui no capítulo 11, agora Jesus está no Santíssimo. É uma revelação do Santíssimo, né? Onde estava a arca da aliança. Abriu-se no templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, no santuário divino. Nós já falamos nessa série de estudos aqui que a lei que Deus deu para Moisés aqui na terra é uma cópia, uma revelação da lei que ele tem no céu. Deus, como base do seu governo, ele tem uma lei, né? E o santuário aqui da terra foi feito, né, diz Paulo, como uma sombra, uma revelação, ou nós diríamos aqui, quem sabe, na nossa linguagem, uma maquete daquele santuário celestial. Notem, no centro do Apocalipse aparece o quê? A lei de Deus. E aqui no capítulo 12 fala de um conflito com a mulher. A mulher na Bíblia, nós sabemos, na linguagem simbólica da Bíblia, representa a igreja, a noiva do Cordeiro. E o dragão, ele persegue a mulher, ele tenta destruir Jesus. Agora eu quero que você veja uma coisa importante. Diz aqui no verso 13 do capítulo 12 agora. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E aí Deus protege a mulher por um tempo, e essa mulher é acossada, e nós vemos esse desenrolar histórico durante a Idade Média, a mulher sendo perseguida. E agora, quando chegamos ao verso 17, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, ou ao seu remanescente, ao que remanesce, ao restante dos filhos da sua semente, dizem outras traduções. E diz aqui a característica deles. Ou seja, parte dessa mulher, como Paulo havia adiantado, parte dessa mulher, ela se torna, passa por uma apostasia, mas fica um remanescente. E agora, Paulo diz, aliás, João diz a característica deles. Diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Você quer fazer parte do remanescente de Deus? Está dito aqui, você deve guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus. Este é o remanescente. Estes são os verdadeiros seguidores de Jesus que sobraram da mulher que foi perseguida e que parte dela foi inclusive corrompida pela mentira, pela apostasia que Paulo havia falado, que a igreja passaria por um período de apostasia. Então, quem são os verdadeiros seguidores do Cordeiro? Se diz o Apocalipse, no centro do conflito. Os que guardam os mandamentos. Daquela lei que João viu lá no santuário celestial. Essa lei sendo revelada no centro do Apocalipse. Depois, no capítulo 14, no verso 12, ainda diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Duas características para terminarmos. Então, diz a palavra de Deus que o povo escolhido de Deus, o remanescente do tempo do fim, ele tem essas duas características: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. O remanescente de Deus não são aqueles que guardam a lei de forma legalista, que tem apenas uma característica. Também não são aqueles
que vão para outro extremo e que se apegam à ideia da graça, só que daquela graça barata, que não está relacionada à obediência aos mandamentos de Deus. O verdadeiro remanescente, ele tem as duas características. Ele tem uma visão equilibrada entre lei e graça. Ele acredita numa graça que transforma e que o leva à obediência aos mandamentos de Deus. E assim, o ajuda a desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você seja um remanescente de Deus, guardando verdadeiramente os mandamentos que estão na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós e pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite a ser esses remanescentes. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos revela a verdade. Eu peço uma bênção especial sobre todos estes que estão nos assistindo. Que o Senhor possa, Senhor, ajudá-los, que eles possam compreender os Teus mandamentos e o guardá-los para ter um caráter semelhante ao de Jesus. Eu peço o nome dele, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.